Olá, eu sou o professor William Fagundes e na nossa disciplina de Psicologia da Aprendizagem, hoje nós vamos aprofundar nossos conhecimentos sobre os fatores que influenciam a aprendizagem e as dificuldades em relação à aprendizagem. Tá ok? Vamos lá então? Antes de nós entrarmos nos fatores que influenciam a psicologia da aprendizagem, eu quero trazer um conceito, o que são fatores. Segundo o dicionário, o Aurélio, ele comenta e diz que os elementos que contribuem e influenciam na obtenção de um resultado são condições, são causas. Então, esse é o conceito que nós temos em relação a fatores, ou aqueles que fazem alguma coisa ou agentes. Então, são condições que influenciam as causas. E o que isso tem a ver com a educação? Agora nós vamos contextualizar em relação à educação de aprendizagem. E para a nossa reflexão de hoje, nós vamos trabalhar alguns conceitos. Eu quero deixar duas perguntas aqui para que nós possamos refletir. Quais são os fatores que influenciam a aprendizagem e quais são as dificuldades em relação à aprendizagem? Então nós vamos trabalhar com essas duas questões aqui para a nossa reflexão da aula de hoje. Como que se dá a aprendizagem? Então, quero trazer aqui um estudo em relação a isso. O processo de aprendizagem ele acontece a partir da aquisição de conhecimentos, habilidades, valores e atitudes através do estudo, do ensino ou da experiência. Isso quer dizer o quê? Que o educando, ele carrega consigo valores, ele possui habilidade, ele consegue desenvolver conhecimentos a partir de aquisição de novos saberes. E isso tudo também a partir da experiência que ele tem, que ele carrega consigo mesmo e com o desenvolvimento que ele tem em sala de aula a partir da intervenção dos professores. Outra questão que nós podemos entender em relação à aprendizagem é que existe a construção do conhecimento em sala de aula. E como que se dá isso? É a partir de uma construção gradativa. Nós precisamos compreender, entender que o conhecimento ele se dá gradativamente e a partir dos estágios de desenvolvimento da criança. Então cabe ao professor, cabe ao docente, a equipe que está realizando a intervenção naquele momento, avaliar qual o grau de desenvolvimento que aquela criança ou aquele adolescente está naquele momento, se é o pré-operatório, se precisa desenvolver a linguagem, precisa desenvolver coordenação motora. Então são alguns estágios que o professor ele precisa ter em mente durante a preparação da sua aula para que ele possa conseguir fazer a sua intervenção. Então isso é muito interessante. Para nós compreendermos um pouco mais essa intervenção a partir dos fatores que influenciam a aprendizagem e os que não influenciam, nós precisamos aprender alguns conceitos básicos em relação aos processos psicológicos. E quais são esses conceitos básicos? O primeiro que eu quero trazer é a memória. Então o aluno ele tem consigo e traz consigo para dentro do contexto de sala de aula a memória. A outra questão é a emoção. Esse aluno ele apresenta emoção durante as aulas, quando ele está se relacionando, quando ele está adquirindo novos conhecimentos, novos conceitos, ele expressa através da sua emoção. E ele efetiva isso através do pensamento também, com os seus questionamentos, seus apontamentos, suas dúvidas. Como que isso também se evidencia? Através da linguagem. A ideia de linguagem aqui são as influências que ele recebe por figuras, imagem, a questão da oralidade. Então a linguagem ela é muito importante. Um outro conceito psicológico que nós temos básico também é a sensação. Ele percebe, ele sente, ele absorve e de certa forma ele emite o que ele está aprendendo naquele momento e compartilha com seus pares. Para que isso aconteça também ele tem outro conhecimento básico que é a percepção. Ele percebe, ele analisa, avalia a situação e a partir daí ele começa a reavaliar, ressignificar, reelaborar seu aprendizado. E para finalizar aqui um outro conceito básico de processo psicológico é a questão da atenção. Trabalhar a questão da atenção em sala de aula é muito importante, porque quando o educando ele tem a sua atenção voltada para a aula, para aquele conteúdo que ele está aprendendo naquele momento, com certeza ele conseguirá desenvolver esses outros conceitos aqui que eu falei anteriormente, tá ok, pessoal? Agora nós vamos trabalhar um pouco sobre as dificuldades em relação à aprendizagem. Eu trouxe 3 tópicos aqui. O primeiro tópico são as dificuldades escolares. Então, na comunidade escolar, ela é envolvida por fatores, tanto fatores internos como fatores externos. Então, dificuldades escolares, elas podem estar envolvidas em influências externas e internas. Também nós temos a questão das dificuldades familiares. Nós vamos trabalhar esse tópico
logo mais à frente, e dificuldades individuais, que são as particularidades que cada educando carrega consigo mesmo e não são dificuldades que nós conseguimos mudar a partir das nossas intervenções. Nós podemos amenizar essas dificuldades, mas mudar esse contexto de particularidade individual do aluno nós não conseguimos, tá ok? Vamos trabalhar esses 3 tópicos aqui: dificuldades escolares, dificuldades familiares e dificuldades individuais. Primeiro nós vamos trabalhar a questão das dificuldades escolares. Na questão das dificuldades escolares, nós temos aqui um agente de transformação, um agente mediador em relação ao conhecimento. Quem é esse agente? Esse agente é o professor. Se o professor não entender que ele é um agente de mediação entre o processo de ensino-aprendizagem para com o educando, a aula dele não será frutífera, a aula dele não trará resultado. E quando nós estamos falando de resultado, o que nós estamos falando? Nós estamos falando do sucesso escolar. Como que isso acontece? A partir das intervenções que o professor faz, a partir dos métodos diferenciados que ele usa, a partir do ambiente que ele prepara. Então, esses são alguns fatores que influenciam a dificuldade de aprendizagem em relação à escola. O outro fator que nós trouxemos aqui na nossa aula para a gente refletir, discutir um pouco, é a questão familiar. Esse aluno, esse educando, ele está no seio da família, possui uma família, ele tem um arranjo familiar, tem os seus irmãos, os seus parentes próximos. E de certa forma, essa questão familiar, ela influencia diretamente na educação da criança, ou daquele adolescente, ou do educando naquele momento. Porque os valores, o que ele tem de cultura, o que ele carrega consigo, ele vai levar para o contexto de sala de aula. Ele simplesmente não chega no portão da escola, na porta da sala, deixa esses conceitos, essa cultura para o lado de fora e entra para a sala para ter os conhecimentos que está sendo vivenciado naquele momento. Então, essa dificuldade familiar pode ser uma dificuldade que influencia tanto negativamente, ou pode ter uma influência positiva também. Então, o professor ele precisa fazer esse mapeamento também familiar, porque a família ela tem participação de 100% de influência a partir da vida do educando. E aqui nós trazemos as questões individuais, que são as dificuldades particulares que cada aluno tem. Vou dar um exemplo, ele pode ter uma origem nervosa, em relação a um remédio controlado que ele tem que tomar, alguma intervenção médica ou clínica que ele tem que receber naquele momento. E como que ele externa isso? Ele externa isso a partir das suas características, a partir da sua interação com a turma, com seus pares. Isso tudo vai se evidenciar nas questões individuais. Então, voltando nas questões de influência escolares, o professor ele precisa adequar a sua intervenção, preparar um espaço, preparar um ambiente. Como nós falamos, esse aluno ele vem de uma família que muitas vezes também pode ser uma família que influencia ele de maneira autoritária, trata ele com alguns mimos, ele vem de uma educação desigual. Falta afetividade no seio da família, e ele traz essas características, esse contexto para dentro da sala de aula. Então a chave aqui para o professor romper com essas dificuldades de aprendizagem é a percepção. Eu trouxe algumas dificuldades aqui dentro desses pilares aqui, que é a escola, a família e a questão individual particular do aluno. Para que o professor consiga influenciar de uma maneira positiva essa questão, eu trouxe aqui um conceito para que nós possamos refletir, a questão da motivação. Então eu trouxe uma pergunta aqui para que nós possamos refletir nesse momento. Por que a motivação é um fator preponderante para que a aprendizagem aconteça? Então, como que a motivação ela influencia no processo de ensino-aprendizagem? E tem um autor aqui que eu trouxe, o Busneck, ele diz assim, ele traz uma citação que eu achei muito interessante. Ele diz: a motivação, o motivo, é aquilo que move uma pessoa ou que põe em ação ou faz mudar de curso. A motivação tem sido entendida, ora, como um fator psicológico, ou um conjunto de fatores, ora, em relação a um processo. Quer dizer o quê? Que um aluno, quando ele está motivado, ele se movimenta em relação ao que ele está entendendo naquele momento, o que ele está compreendendo. Então, ora, nós, como professores, a partir da nossa prática pedagógica, nós precisamos entender que, com as nossas intervenções, nós podemos criar um ambiente de motivação dentro da sala de aula. Quando nós criamos esse ambiente de motivação em sala de aula, o que acontece? A aprendizagem se torna mais simples, se torna mais significativa,
o aluno ele consegue entender e fazer um link com o conteúdo que está sendo estudado, ele consegue aplicar a sua vida cotidiana. Então, a partir das intervenções que nós fazemos em sala de aula, elas vão influenciar diretamente a vida do aluno. Então, nós temos aprendido em nossas aulas que o que o professor influencia dentro da sala de aula, o aluno vai carregar consigo mesmo para o resto da vida. Isso quer dizer o quê? Ele vai levar as marcas tanto positivas das nossas aulas ou negativas. Então, a questão da motivação aqui ela é muito importante para o processo de ensino-aprendizagem, tá ok? Então, para a gente poder refletir aqui e fechar esse tópico aqui, como que a motivação ela influencia diretamente no processo de ensino-aprendizagem, tá ok? E aqui nós temos a peça central e fundamental desse processo em relação à motivação, que é o professor. Então, qual é o papel do professor nesse processo? Sabendo que esse processo ele é gradativo, ele é contínuo, ele não é um processo que para, porque tem um relacionamento dos pares, a relação entre professor e aluno, aluno entre aluno. Então a comunidade escolar ela é uma comunidade que se relaciona, é uma comunidade que reflete, é uma comunidade que tem interação, e o professor ele é peça fundamental nesse processo, porque ele pode compreender a questão da influência dos fatores internos e externos em relação à aprendizagem. E quando ele começa a compreender essa questão desses fatores que influenciam tanto internamente como externamente a questão da aprendizagem, ele pode facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Só que aí você pode me perguntar, como, professor, eu facilito esse processo? Como que isso pode acontecer? Eu tinha dito anteriormente que a partir da influência da motivação, isso é um dos fatores que pode influenciar a questão do processo de ensino-aprendizagem. Quando isso acontece, o que você faz? Você trabalhando na motivação, você irá atrair a atenção do seu aluno e, consequentemente, vai criar novas possibilidades para ele alcançar outros objetivos em relação ao aprendizado, vai possibilitar alcance de objeto. Quando eu trago aqui a questão de alcance de objetos, é na questão do ambiente que você tem que preparar, no espaço, nas atividades que você seleciona para aquele momento. Então isso é muito importante. A recepção que esse aluno tem no momento que ele chega na comunidade escolar, isso tudo influencia diretamente a sua aprendizagem. Quando isso acontece, esse ambiente agradável, esse ambiente flexível, esse ambiente aconchegante, esse ambiente de afetividade, com certeza sua aula será uma aula que haverá discussão, que haverá debate, que irá acontecer reflexão sobre os conteúdos que estão sendo vivenciados e estão sendo adquiridos naquele momento, estão sendo construídos junto no coletivo. Então essa relação entre professor e aluno ela é muito importante. E o professor ele é peça fundamental nesse processo. Tá ok, pessoal? Agora nós estamos encaminhando para o final da nossa aula. Espero que vocês tenham compreendido. E eu quero trazer alguns questionamentos e algumas reflexões em relação aos fatores externos e internos que influenciam a aprendizagem. O primeiro é que, diante da perspectiva da aprendizagem, é uma construção de competências e capacidades por meio de reelaboração pessoal e de elementos sociais culturalmente transmitidos. Isso quer dizer o quê? Que essa interação que acontece em sala de aula, ela irá trazer uma reelaboração, irá trazer uma ressignificação e com certeza influenciar diretamente na construção de competências e habilidades desse educando. Então o professor ele precisa ter em mente que o papel que ele faz e que ele se propõe a fazer a partir das suas intervenções influencia diretamente na vida do aluno. A outra questão, para a gente refletir e pensar um pouquinho, é uma competência que consiste em uma aplicação simples de conhecimento a partir de uma ação. Então, quanto mais simples for a nossa intervenção, melhor será entendido por nossos educandos e com certeza isso terá uma influência positiva em relação aos fatores que ele traz consigo mesmo. Pode ser os externos ou internos. Agora, se nós analisarmos, nós estamos passando uma influência externa. É um problema, um desafio que nós temos em relação a uma pandemia mundial. Todas as crianças têm que ficar em casa e os professores têm que achar outra forma de influenciar positivamente esses alunos. Então, isso é o momento histórico que nós estamos vivendo no Brasil. Cabe aqui uma reflexão em relação a isso. E para encerrar aqui a nossa aula,
Nós precisamos entender que essas competências podem ser consideradas como a capacidade do educando agir de uma maneira eficaz, a partir de situações, apoiando nos conhecimentos que ele tem consigo mesmo, ou nos conhecimentos que ele adquiriu ao longo das aulas. E isso não se limita a ele. Por que não se limita a ele? Porque a partir do momento que ele começa a se relacionar, a partir do momento que ele começa a se envolver com seus pares, que ele começa a refletir, automaticamente a aprendizagem ela irá fluir de uma maneira tranquila dentro de sala de aula, e esse ambiente ele será favorável para o aprendizado. E qual é a ideia que aconteça aqui? Ao final de todo esse processo, que é um processo gradativo, esse aluno ele possa ter o sucesso escolar, que é aprender os conceitos básicos, transmitir conhecimento e com certeza ser uma influência positiva e protagonista da sua história. Tá ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos falamos. Um abraço.